Porque você tem muito vídeo de história, né? Tem. Da exploração, que é muito legal, né, cara? Os seus vídeos da Apollo e tudo, né? Uhum. E isso aí te chamou muita atenção desde o início? Chamou porque quando eu descobri que eu consegui acessar documento da NASA sim. sozinho... Ah, isso que é maneiro, né? Sim. Você já pegou uma época Aí assim. quando você pega a manha que você pode descobrir um monte de coisa sozinho, né? Aí você vai, né, cara? Aí eu comecei a ler, eu falei, puta, isso aqui dá um vídeo, cara. Ninguém costuma falar sobre isso, né? Ou às vezes olhando para o que as outras pessoas fora do Brasil faziam, né, no YouTube já. Certo. Nesse sentido, você acaba tendo ideia também, você acaba se inspirando, né? Então tem canal tipo Vintage Space, tem o Everyday Astronaut, tem o Scott Manley. Tem mó galera que fala sobre isso, né? E não tinha muita coisa em português, né? Então, não, muito pouco. Bem pouca mesmo nessa época aí. De história, assim, de astronáutica especificamente, era pouca gente que falava, né? E aí eu tive essa ideia de falar mais sobre isso, né? E acabei procurando, principalmente do lado do programa Apollo, né? Isso. Porque tem muita história específica lá dentro que às vezes você vê um documentário que, por mais que ele tenha 1h30, ele tenta cobrir sempre o total, né? Certo, geralzão, né? E aí, quando você quer ir numa missão específica, por que alguma coisa funcionava daquele jeito e tudo mais, que acho que é onde está a parte mais interessante, né? A parte mais legal desse tipo de coisa, aí leva mais tempo, né? Você tem que ir específico mesmo, né? Claro. Então, acho que foi daí que surgiu. E aí começou a pegar muita treta também, ou não? Ah, sim. Não. Eu falo muito com o Pedro Palota sobre isso, porque eu tenho uma quantidade de comentário de terraplanista, de negacionista, de pouso na Lua, por exemplo, que é, assim, fora do normal. Eu não sei se você recebe tanto Não, é quanto porque eu não falo muito disso, mas é porque... Eu recebo muito, cara, muito. Então, mas é porque os caras pegaram você, porque você é o que fala do programa Apollo, entendeu? Então eles vão em cima. E eu acho que eles compartilham nos grupos que eles devem ter, né? Enfim, quem tem esse outro problema é o Salvador Nogueira, porque ele já fez muito vídeo sobre isso também. E ele pegava muito dessa... esse hate aí, desse hate, né? Esse hate aí era terrível. Inclusive tem um moderador que é em comum nosso, que é o Carl Sagan. Ah, o Carl Sagan? Carl Sagan é de vocês dois? Legal. Nosso amigo em comum ainda, e ele ajuda muito, cara. Ele faz essa limpa, assim, ele responde muita gente. Porque às vezes tem misturado no meio da galera que é hater, né? No meio da galera que é terraplanista, que não tem muita conversa mesmo, tem a galera que quer genuinamente entender, né? Isso. Esse é que é o desafio, né, cara? Porque você vê uma pergunta assim, eu vou minha primeira intenção é pensar que a pergunta é bem intencionada, entendeu? E muitas vezes já me ferrei por causa disso. Muitas vezes. Porque aí você vê que o cara ele só quer a sua resposta para depois jogar nesses grupos ou nessas coisas, entendeu? Exato. Então, é difícil você separar, né? E pegar ali o que o cara... Porque os caras tentam, eles tentam, né, cara? Eles têm umas técnicas, assim, que você acaba pegando ao longo do tempo, né? Que ele joga uma coisa que ele... Quase uma pergunta... retórica, assim, né? Isso. Ele joga pra você cair na armadilha. Aí você cai na armadilha e você se ferrou. Mas aí quando você fica esperto, aí não tem conversa, né? E assim, a minha lista de banidos do meu canal é gigante, porque eu não posso deixar. Claro. Eu não tenho, assim, logisticamente, não tem como eu deixar os caras bordarem e pintarem, né? Em canal. Não, porque acaba estragando ali tudo, né, cara? E aí os comentários seriam 90% isso. 90% dos comentários que eu recebo nesse tipo de vídeo é dessa galera, né? Então... é complicado. Mas é claro que a gente tenta separar o joio do trigo e tentar responder quando a pessoa tem uma dúvida genuína, né? Com certeza. Dependendo do jeito que ela vem também, né? Às vezes vem com 2 pés no peito, ninguém merece. Qual que é o seu mais hateado, assim? Vídeo mais hateado? Eu acho que dos mais... O do pouso mesmo? Não, tem um que eu expliquei como que eles filmaram. Ah, isso é demais. E aí eles... Puta, cara, tem gente que não consegue aceitar mesmo. Que filmaram o quê? A descida ou a saída? Eu falei de tudo, né? Eu cheguei a falar... Eu tentei falar de todas as câmeras. Porque o negócio da... A descida, pouca gente sabe, né? Que ela levava aquela câmera ali do lado, né? Que o cara acionava lá de dentro, né? Sim, e tinha essa câmera de fora também e tinha uma câmera que ficava na janela, né? Isso. Quando eles estavam no EVA já, quando eles estavam na atividade extraveicular, e era a câmera Mauer, né? E essa câmera de 16mm é que nem aquela Super 8 que tinha antigamente, né? Que tem um cartuchinho que você bota do lado e você tira, né? E... eles deixavam na janela, né? O Buzz Aldrin, por exemplo, na Apollo 11, ele deixou na janela. E ele deixou setado para 1 frame por segundo, né? Inclusive, na exposição lá, dá para ver, né? Isso. Como que a câmera funciona, né? E aí eu tentei explicar essa perspectiva, né? Tem essa câmera
tem essa câmera de 16mm, tem a câmera de foto, né? Que é a famosa 70mm da Hasselblad. Isso. Tem as Westinghouse, que eram as câmeras de vídeo, né? Que era a Isso. câmera de TV mesmo, né? Era câmera de TV na época, né? Isso mesmo. E tinha a câmera que ficava que eles usavam dentro do módulo, e tinha a câmera que ficava do lado de fora, né? E aí a câmera do lado de fora, junto com a outra câmera... Enfim, tem muita câmera. Foi muita câmera ao longo do programa Apollo. Tem gente que acha que tem pouca imagem. Então, isso aí é legal da gente falar, né, cara? É porque tinha muita câmera. E uma coisa também que é legal de falar, né? É que a câmera já saía meio setada daqui, né? Tipo, não dava pro cara chegar lá e falar, agora eu vou regular aqui o ISO e tal, né? Elas já iam pré-programadas daqui e só pro cara fazer uma ação, né? Era uma ação só que ele podia fazer. Acho que ele até tinha um certo... Dependendo da câmera que fosse em questão, né? As câmeras de dentro tinham mais configurações, né? Isso. Mas as de fora não tinha muito como o cara fazer com aquela luva gigante, né? E é complicado mesmo, mas... Enfim, é muita câmera mesmo, né? Isso é legal de falar, porque tinha muita, né? E por isso que tem ângulos diferentes, uma ficava em cima, né? Aí fica ali. E um negócio legal, de câmera, né? É que, por exemplo, lá na Apollo 11, né? É difícil ter uma imagem do Neil Armstrong, né? Tipo, do rosto dele, né? Quem filmava mais era ele, né? Porque ele que filmava. E você viu aquele trabalho que o cara fez, que pegou? Não, eu vi. Putz, Aquilo lá é um negócio sensacional, né? Trabalho fantástico. Pra quem não sabe, era o seguinte, quem levava a câmera era o comandante, né? Então foi o Neil Armstrong que levou a câmera. Então aquelas imagens, pessoal, que você vê, é tudo Buzz, né? O Buzz, do lado da bandeira é o Buzz, assim. E tudo é o Buzz. Só que o que acontece? Tinha uma câmera de cima, né? Essa de cima, né? E ela chegou a filmar ele quando ele estava na sombra, né? E na sombra ele levantou a viseira. Não é isso a história? E aí um cara especialista em imagem pegou esse pedacinho e começou a fazer todo um trabalho de computação e tudo, né? Para ampliar, para a gente poder ver, porque uma dúvida que sempre teve é qual foi a feição, né? Qual foi a expressão do Neil Armstrong dando na Lua? A gente não tinha, né? A gente não sabia, né? Sim. E o cara conseguiu ampliar lá e a gente via a carinha dele. Aquilo é um negócio sensacional, né? Teve um outro cara que fez, eu não sei se foi o mesmo, mas tem aquela foto famosa do Buzz Aldrin. Isso, do reflexo, né? Que ele pegou no reflexo. Do Buzz Aldrin com o bracinho do lado, assim. É muito famosa essa foto. E aí, no reflexo, teve um cara que aproximou, ele fez todo um processo todo um processamento por conta da distorção, e ele conseguiu colocar a perspectiva do Buzz Aldrin pro Neil Armstrong, tirando a foto, né? É isso mesmo. E a foto, assim, a foto tem muita qualidade, né? Tem muita gente que não sabe, mas você consegue achar a foto do programa Apollo com muita qualidade tranquilamente no Google, né? Tem um Flickr inteiro que chama Project Apollo Archive no Flickr. Tem todos os álbuns, todas as fotos já tiradas no programa Apollo. E você consegue, sei lá, em 5.000 por 5.000, pelo menos. Aí, ó, em alta resultado. O pessoal fica falando, que imagem borrada, né? Que imagem porcaria e tal. É só procurar, cara. Porque aí entra outra também, né? Os caras esconderam tudo. Não, tá tudo aí, ó. Tá tudo lá, tá tudo aí online, né? E uma outra coisa, aí com certeza, né? Já te perguntaram milhões de vezes, né? Cadê as estrelas, né? E as estrelas? Aí tem que explicar toda vez, né? Tem que explicar como fotografia funciona. Né? Tem que Quem já é fotógrafo já sabe, né? Quem é fotógrafo já consegue explicar isso, né? Porque exato. Não é difícil. E eu comecei a receber essa pergunta faz muito tempo, né? Aí eu falei que eu tive que até que mudar a explicação, porque eu falava assim pro pessoal... Cara, pega o seu celular, vai lá fora e tira foto. Você não vai ver nada. Mas hoje já não dá mais, cara. Porque hoje o celular já tá tão, né? Tem o processamento. Evoluído que você consegue tirar foto da estrela. Mas é por isso, pessoal. A câmera, essas câmeras, pelo menos as externas, né? Elas já saíam pré-programadas daqui, tá? Então, ia lá. E uma outra história legal envolvendo câmera é o lance deles filmarem a volta, né? A volta era um negócio complicado. E eles queriam, né, ter essa filmagem. E só foram conseguir ter alguma coisa a partir da 15, né? Porque eles usavam a câmera no... Tinha o Westinghouse, que era do... Não era o Westinghouse, na verdade. Era outra marca, não lembro qual era o nome. Mas era do Rover, né? E tem gente que acha que... como é que filmaram? Porque tinha explica aí, cara. Tinha um cara... mexendo na câmera ali lá. E ele ficou na lua, né? O pessoal acha. Explica, porque essa história é legal pra caramba, cara. Então, na Apollo 15, né, para quem não sabe, teve o rover lunar, né, que é o Lunar Roving Vehicle, que é o nome inteiro dele, vamos dizer assim. E nesse Lunar Roving Vehicle eles colocaram uma câmera de TV, né? E essa câmera de TV
Era uma câmera de TV convencional com tubo Vidicom, né? Não é um sensor que nem a câmera digital que a gente tem no celular, né? Que tem pixel, não. É um tubo que nem o tubo que tem dentro da TV, só que ele faz o processo reverso, né? Isso. E essa câmera, ela podia ser movimentada, né? Que eles falam de PTZ, né? Isso. E essa câmera que podia ser movimentada de longe, né? Então a galera que estava no controle de missão controlava essa câmera e olhava para onde eles quisessem, né? O que era uma vantagem porque os astronautas não precisavam se preocupar. Eu tenho que mostrar isso pro controle de missão. Não, eles podiam acompanhar. Eles podiam ir controlando ali, porque ela ia meio na frente ali, né, do jipinho, né? E aí o cara podia ir fazendo do jeito que ele quisesse. Sei lá, o Capcom queria olhar para onde estava a pedra que o cara estava falando, ele olhava para lá, né? Ele mandava o cara controlar e ia para lá. E quando a Apollo 15 foi para a Lua, eles decidiram que eles iam filmar a volta. Filmar a volta, né? Que é a decolagem. Para quem não sabe, o módulo lunar ele tem 2 estágios, né? Ele tem o estágio de descida e o estágio de subida, né? E aí o estágio de subida ele se desprende na hora da decolagem e ele corta literalmente as linhas que conectam os dois estágios e sobe com motor próprio, né? Que é o segundo motor que tem lá. E quando ele sobe, a ideia era acompanhar o movimento dele à medida que ele fosse subindo, né? Então eles programaram lá certinho, bonitinho, fizeram os cálculos para quanto que a câmera tinha que compensar enquanto ele estivesse subindo e tal. E aí sincronizaram certinho com o tempo que seria a decolagem, né? E a sincronização, se não me engano, na Apollo 15 deu certo. O problema é que eles colocaram o rover muito perto. Exato, né? Então, você até vê ele saindo saindo do módulo de descida, mas você não vê toda a subida, né? Exato. Aí na Apollo 16, acho que foi o mesmo problema. Na Apollo 16, acho que ela caiu, né, na hora. Ou parou de funcionar. Foi um negócio desse. Acho que ela ficou parada, né? Ela não conseguiu acompanhar. Ela não fez o acompanhamento. E aí só tinha mais uma, né? Que era a 17, Era 17. E aí na 17 eles conseguiram finalmente, o rover ficou no lugar certo, a câmera funcionou. E aí acompanhou certinho. E a galera fica assustada porque, primeiro, você não vê a exaustão, né? Direito. Por 2 motivos. Porque, primeiro, que a câmera era uma câmera de TV. Exato. Que a qualidade já não era muita coisa. E segundo, porque do jeito que a exaustão sai, ela não é tão visível assim quanto a gente vê num Falcon 9, por exemplo, né? Claro. Que é laranja. É que o pessoal acha que era tudo igual hoje, né? Mas não era, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí também acham esquisito o jeito que se move, né? Eles acham que parece CGI, né? Mas não é CGI, é o jeito como as coisas se movem quando não tem atmosfera, né? Claro. Elas vão para onde elas estão apontadas. Exato, né? É para onde o foguete ali apontou e vai embora. Exatamente. Esse negócio da câmera aí é sensacional. Acho que tem até um livro, cara, que os caras só contam a história disso aí, porque foi um negócio que eles queriam, de qualquer maneira, mostrar. E foram, o que elas vão fazer e tal, e não sei o quê. E aí, onde que para? Aí os caras estudavam o ângulo de visão. Não, aqui não vai dar. Igual aquela câmerazinha que cai ali, também aquela câmerazinha que cai, eu acho sensacional. Porque o pessoal fala assim, mas não filmaram ele... Cadê o cara filmando ele descendo? Não tinha como, né, cara? Essa pergunta eu recebo muito. Você recebe, não recebe? Então, tinha 2 dentro. Aí de dentro ele acionava, caiu uma câmera que ficava filmando num ângulo assim, a escada, né? Exato. Pegava a escada num ângulo. Por isso que a gente tem a descida deles, naquele ângulo ali, não tinha como. E essa câmera específica era a mesma câmera que eles pegam e colocam no tripé depois. Tem muita gente que não sabe isso. Ela ficava, inclusive, virada ao contrário. Ela era... Imagina uma câmera que você segura... Isso. Que nem aquelas câmeras antigas que você segurava assim, que tinha um lugar para segurar. Só que ela ficava virada, né? Dentro dessa gaveta, né? E essa gaveta chamava... Se eu não me engano, é Modularized Equipment Storage Assembly. Que eles chamam de mesa, né? É, mesa. E aí, a hora que eles tiravam, eles colocavam no tripé e eles tinham que inverter a imagem, né? Isso. Então, a imagem que estava chegando lá no centro, no controle de missão, eles tinham que inverter para poder transmitir, né? E aí, uma das perguntas que a galera faz também é que eles perderam a gravação. E aí? Como que a NASA, cara, gravou um Big Brother em cima do pouso na Lua? Exato, cara. E aí essa pergunta, ela é chata de responder porque, primeiro, é verdade, mas não é bem assim, né? Exato. Porque, para quem não sabe, a câmera, ela não gravava no padrão normal de TV, né? Ela gravava no que eles chamam de Slow Scan TV, que era
era 10 frames por segundo, se eu não me engano, e tinham menos linhas do que normalmente a TV tinha, né? Que o padrão NTSC ou padrão PAL, não me recordo agora, eles, acho que era 480 linhas e tinha uma proporção certa, né? Mas a câmera de lá, ela precisava ser um pouco menos parruda, né? Ela precisava gastar menos banda, né? Menos energia também. Então, ela filmava mais devagar, então era 10 frames por segundo, com um quadro menor. E era preto e branco ainda por cima, né? E aí, quando era transmitido, tinha um equipamento para decodificar aquilo, né? E montar no jeito Tinha uma TV específica para fazer isso. Então, eles colocavam, para eles transmitirem de verdade ao vivo, né? Que não era exatamente ao vivo, eles colocavam, tinha um console, né? Específico, e esse console tinha uma TVzinha que podia transmitir essa Slow Scan TV, uma TV específica, e para transmitir para o resto do mundo, que era o padrão certo, o padrão normal, tinha uma câmera apontada para a TV, exato. Isso aí. E aí... Isso que o pessoal não entende, cara, eles não entendem. E aí a questão dos dados que eles perderam é que os dados da Slow Scan TV, né, que era os dados crus, né, o raw data, ele era gravado numa fita magnética, né? Como qualquer dado de TV daquela época era gravado em fita magnética mesmo. E era um rolo gigante, provavelmente muito usado para muitas outras coisas, não só para dados de TV, mas dados, né, de telemetria e coisas assim. E ele ficou guardado muito tempo e provavelmente alguém, por engano, por algum problema de catálogo, sei lá, de tracking, alguém gravou por cima desses dados. Mas isso não significa que a gente perdeu essa filmagem, né? Tem muita gente que acha que é isso que significa. Não, a gente não perdeu, a gente só tem o formato... O formato da TV, normal que a gente assiste. O RAW que perdeu nisso aí, mas o outro tá lá, né? A qualidade, assim, talvez tivesse mais qualidade se a gente tivesse os dados originais, né? Talvez podia dar uma remasterizada em cima, né? Mas não seria muita coisa, né? Seria pouca coisa. Inclusive, eles usaram técnicas para restaurar o que eles tinham, né? Que era a gravação pós-tradução, né? Para o formato NTSC. E eles usaram um pós-processamento lá para ficar um pouco mais nítido, um pouco melhor. Inclusive, a NASA colocou no YouTube aí, dá para ver tranquilo tudo. Tudo direitinho. Aí o pessoal fala, só pode ser mentira, porque os caras perderam o original. Não, cara, essa é a história, entendeu? E eu acho que essa história é aquele filme lá, The Dish, que conta, né? A antena. Porque isso aí era na Austrália. Sim, né? A antena que recebia primeiro era lá, era Parkes, né? A antena de Parkes na Austrália que recebeu o primeiro sinal. Então fica aí a dica, assista um filme chamado The Dish. Eu acho que aqui no Brasil ele é traduzido como A Antena, ou Prato, sei lá, acho que é A Antena, que conta essa história. É muito legal isso aí, cara. É muito legal. E você vai entender esse papo todo da imagem perdida, né? E tem gente que acha que eles transmitiram o sinal direto para as casas, né? O que é errado também. Eles não tem um sinal com ganho tão alto assim. Claro. Gastaria muita energia. É possível, eu acho. Eles mandaram para essas antenonas, né? Mas você precisava de uma antena gigante, de 70 metros de diâmetro, 35 metros de diâmetro, 24 no mínimo, pelo menos. E aí, essas antenas que faziam a transmissão para a galera de era o início da Deep Space Network, né? Da DSN, da NASA, que usa 4, 5 antenas aí espalhadas pelo mundo para poder retransmitir. E o legal é que essa DSN também, cara, tá na internet, você acessa e fica vendo ali qual sonda que tá mandando dado para ela e tudo mais. Até hoje dá para ver a Voyager mandando Até hoje dá para ver a Voyager lá, quando você pega, tá mandando. Cara, isso é impressionante, né? Os caras pensar que mandava para casa, né, cara? Pra casa, lógico que não, cara. Aliás, nenhuma, né? Toda televisão tem que ter um negócio de retransmissão, né? Tem. Porque senão não ia ter antena nenhuma no mundo, né? E você tem aí, né? A diferença também é que a galera aplica a mesma lógica que tem no solo, né? Aqui na superfície da Terra, para o espaço, né? A gente não tem uma interrupção daqui até a Lua, né? Dá para transmitir coisas até aqui. É vácuo, pô. Aqui a gente tem torres de retransmissão porque tem relevo, tem a atmosfera, tem tudo. Claro, tem que ir dando um jeito. É isso mesmo.